você entrar no Instagram, Verbo Leiria, e seguir a nossa página. Você está comigo? Aliás, deixa eu ver aqui uma coisa, que nós estávamos crendo para ter 4.000 seguidores em 4 anos. Vamos ver aqui como é que está a situação. 3.938. Não é possível. Tá vendo? É por isso que acontecem umas coisas dessa. Aleluia. Deus é bom, amém? Graça e paz. Obrigado, gente. Deixa eu arrumar meu cabelo. Obrigado, gente. Williamzão. Ei, aleluia. Tem que aproveitar, né, Williamzão? Deus é bom, amém, queridos? Que alegria estar aqui. Que tempo maravilhoso. 4 anos de Verbo Leiria, 4 anos da nossa casa. Você está feliz, irmãos? Você está feliz por aquilo que Deus tem feito? Amém? Irmãos, eu olho para tudo isso à nossa volta. Sim, o prédio, a construção, tudo que foi feito. Mas, irmãos, o que Deus fez nas nossas vidas é infinitamente maior. Nós sabemos que a igreja não é um prédio. A igreja somos nós, amém? A igreja é cada um de nós, a igreja é cada um que tem feito dessa casa a nossa casa, amém? Nós somos o corpo de Cristo, nós estamos em Cristo, e isso nos faz igreja, corpo de Cristo. E como eu sempre digo, né? Nós não somos e nem pretendemos, irmãos, ser a melhor igreja do mundo. Somos a melhor igreja do mundo para a gente, porque Deus nos mandou, nos plantou aqui, Deus nos fundamentou aqui. Então, para mim, essa é a melhor igreja do mundo. Mas eu tenho consciência que existem pessoas fazendo coisas maravilhosas por aí. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Aquilo que Deus nos deu para fazer, nós vamos fazer com excelência, eficácia. Vamos correr a nossa carreira, vamos aonde o Senhor quiser que a gente vá, faremos aquilo que o Senhor quiser que a gente faça, falaremos aquilo que o Senhor quiser que a gente diga, porque a nossa vida é dele, nós fomos comprados por um alto preço, amém? E nessa manhã especial, deixa eu arrumar meu cabelo de novo, essa manhã especial, eu quero falar mesmo sobre isso, sobre comissionamento, sobre chamado. Eu quero agradecer a Deus, porque Ele nos trouxe até aqui, mas eu não quero ficar aqui, irmãos, porque hoje, amanhã é passado. Eu quero olhar para frente, eu quero ver o que Deus quer fazer no próximo ano, nos próximos 4 anos, nos próximos 10, 15, 20 anos, se Jesus não voltar. Eu quero saber o que Deus está a fazer, mas não somente isso, eu quero estar envolvido com aquilo que Deus quer fazer. Sabe de uma coisa? Deus tem trazido algumas coisas no meu coração. Rapaz, ficou bonito ali, menino. Deus tem trazido algumas coisas no meu coração, Deus tem trazido algumas coisas na liderança dessa igreja, e Deus tem aberto portas, irmãos. Mas, já tem um novo seguidor aqui, glórias. O problema da Bíblia no telemóvel é isso. Deixa eu fechar aqui o coisa, senão vai ficar me interrompendo. O problema é que as pessoas às vezes querem ser telespectadores daquilo que Deus está a fazer, porque é mais confortável, não é assim? É muito melhor, irmãos, é muito mais confortável se assentar e só observar, e ser somente um telespectador. O telespectador não cansa, não tem trabalho. O telespectador, ele simplesmente fica ali sentado a olhar, a curtir e celebrar. Olha que coisa maravilhosa que Deus está a fazer, olha que coisa linda. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Em áreas específicas, áreas diferentes, Deus quer o nosso envolvimento. E eu não estou a falar de trabalho na igreja, eu não estou a falar de ativismo, eu estou a falar de tomar posição no corpo de Cristo. Porque pode ser que Deus tenha te chamado para fazer algo muito específico no mundo profissional.
Pode ser que Deus tenha te chamado para ir para um outro local. Pode ser que Deus te mande para uma outra nação. Pode ser que Deus te envie, irmãos. Pode ser que Deus fale para você ficar. Pode ser que Deus fale para você ir. Pode ser que Deus fale para você calar. Pode ser que Deus fale para você falar. Então existe tempo e o modo de todas as coisas. E Eclesiastes vai nos falar disso. Para todas as coisas, e o sábio, a Bíblia diz, discerne bem o tempo e o modo. Então existe o que fazer, como fazer e quando fazer. Nós estávamos a falar disso na aula da escola bíblica, se eu não me engano, na sexta-feira à noite. E sabe, irmãos, se nós fizermos o que Deus quer, no tempo certo, do modo errado, nós falhamos. Se nós fizermos o que Deus quer, na hora certa, mas do modo errado, nós falhamos. Da mesma forma, se nós fizermos o que Deus quer, do jeito certo, no tempo certo, do modo certo, no tempo errado, nós também falhamos. Mas graças a Deus que discernir essas coisas não é difícil, não é impossível, porque temos em nós o autor dos sonhos. Aquele que é o autor do seu propósito, da sua vida, do seu destino, irmãos. Ele habita dentro de você, Ele habita dentro de mim, Ele sabe como a gente funciona. Aquele que escreveu o meu manual, habita dentro de mim. E Ele não é como aquele call center que eu vou ligar, ali às vezes eu demoro 40 minutos, 1 hora, 1h30 para ser atendido, e quando a gente é atendido, vem ali alguém lê uma informação memorizada, totalmente relevante. Não, o nosso Deus, Ele tem um relacionamento conosco, Ele deseja se relacionar conosco 24 horas por dia. E se eu tiver em dúvida a respeito do funcionamento, eu posso me achegar a Ele, buscar a Ele e perguntar: Senhor, como eu devo me portar? Como eu devo me posicionar? Aonde o Senhor me quer? Qual que é a próxima fase para a minha vida? Tantas pessoas, irmãos, às vezes crentes, às vezes perdidos no propósito, às vezes tomaram decisões abruptas na vida, por causa de uma circunstância, por causa de uma pressão, e muitas vezes eles chegam num ponto da vida, que eles descobrem, e agora, parece que nada mais faz sentido, parece que eu estou perdido. Sabe de uma coisa? Nós servimos a um Deus de amor, um Deus da segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª chance. Ele nunca vai desistir de você, irmãos. Não importa quantas vezes você errou, não importa quantas vezes você falhou, não importa o que você fez, Ele nunca vai desistir de você. Porque o nosso Deus é um Deus bom, o nosso Deus é um Deus fiel, o nosso Deus é um Deus de amor. Quando nós falamos dos 4 anos, quanta coisa boa Deus fez, irmãos. Olha só, nós estamos a abrir nesse tempo agora 4 novas obras a partir dessa igreja. Quantas pessoas já foram enviadas para missões de longo prazo, missões de curto prazo, vão e voltam. É através dessa igreja, irmãos, que ministros têm sido enviados para hoje um dos locais mais difíceis, entre aspas, para o evangelho, chamados países fechados. Mas sabe de uma coisa? Existe uma graça, existe uma visão, existe uma missão para esse povo. Nós não somos daqueles que têm medo. Medo é desconhecido nesse lugar. Nós somos daqueles que retrocedem, irmãos. Nós vamos aonde o Senhor quer que a gente vá. Nós vamos para cima mesmo, porque não é pela nossa própria força, não é pelo tonto que nós somos bons, mas é pela consciência de Cristo em nós. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Um povo que não tem receio de ir para o trabalho, de repente encontrar ali um ambiente, irmãos, totalmente opressor. Não, mas é um povo que está lá expressando a alegria de Deus. Às vezes sim, pode ser que você chore, pode ser que você fique triste,
mas você tem a consciência que dentro de você habita a alegria do Senhor, que é a sua força. E de repente, no meio da pressão, você está lá celebrando ao Senhor, muitas vezes dando aquele grito, o último suspiro de fé. Você está lá, oh aleluia, eu creio, porque a palavra disse. Esse é o povo que celebra 4 anos nesse lugar. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos, existe algo a mais. Porque a vida com Deus é assim, é de um degrau de glória a outro, não acabou por aqui. Tem mais, tem muito mais para nós. E para nós acessarmos esse mais de Deus, existem posições de coração que nós precisamos ter na nossa vida. Porque Deus não nos chamou para um clubinho evangélico. Você nunca foi convidado para uma bolha evangélica, um clube evangélico. Vamos todos vir à igreja domingo, celebrar, e aqui está a nossa bolha. Não, irmãos, é daqui para fora. É daqui para ser relevante. É daqui para inspirar pessoas. É daqui para pessoas olhar para a sua vida e eles perceberem que existe algo diferente em você. Você é diferente, você é alegre, você é feliz. O que está acontecendo com você? Está todo mundo desesperado, mas você não. Você parece que é a paz ambulante. E aí você sabe que não é por causa de você, é por causa do Deus que habita em você. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Eu estava contando isso para os alunos na sexta-feira. A última vez que nós fomos lá nos Emirados Árabes, mês passado. Nesse mês, na verdade. E a gente estava lá ministrando, irmãos, coisas sobrenaturais têm acontecido. Aquele lugar você não pode anunciar a igreja de forma aberta. É muito restrito. Mas aí, o que me chamou mais atenção e que me trouxe mais alegria naquele lugar, irmãos, foi quando a gente foi pagar a sala do hotel. E a senhora disse assim para a gente, ela é crente, queniana, gente boa. Ela não pode assistir o culto porque está a trabalhar, mas ela fica com o ouvido na parede, tentando ouvir um pouco do culto para ela receber. E aí ela disse assim para nós, olhou para nós e disse com uma alegria tão grande no coração: eu espero que vocês nunca sejam presos, porque o que vocês estão a fazer é lindo demais. Irmãos, eu fiquei a pensar naquilo. Muitas pessoas poderiam pegar aquela frase e ficar com medo. Mas eu deixa eu falar uma coisa, irmão, a hora que aquela mulher me falou aquilo, me veio uma alegria tão grande, irmão. Estamos no lugar certo, na hora certa. E quando você para pensar, irmãos, olha de onde que esse povo que está indo para lá saiu. Marinha Grande. Não é desprezando a nossa cidade, mas acabou de chegar um Burger King ali, ó. Sabe o que significa? Não, nunca olhe para a sua vida e pense, eu sou pequeno demais. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho habilidade. Porque Deus é especialista em pegar os não habilidosos e fazer deles marcadores da história. Aleluia. Eu pensei em 3 personagens bíblicos. E eu quero fazer uma viagem aqui com vocês. Provavelmente você já me ouviu falar de alguns deles em um momento ou outro. Mas eu quero trazer aqui mesmo a memória, para cada um de nós, a história desses homens. O primeiro deles, Davi. Davi, ele tem uma história fantástica. Davi, ele é conhecido como aquele que enfrenta o gigante Golias,
quando todo um exército que tinha aliança com Deus estava com medo, parece que tinha esquecido daquilo que Deus falou, das promessas de Deus, todo um exército com medo. Davi então, o pequeno Davi se levanta, não como alguém habilidoso, não como alguém forte, alto, mas como alguém que tinha consciência da aliança. Consciência da aliança. Mas o que eu quero que você observe é os detalhes do caráter desses personagens. Porque isso vai nos sintonizar o coração e vai nos colocar numa posição onde Deus vai poder nos usar, independente se estamos na glória, irmãos, ou se estamos passando por pressões. Existe uma posição de coração que não tem como te ensinar na escola bíblica. Na escola bíblica é bom demais, é maravilhoso. Aprendemos a palavra, que é extremamente importante, mas existe algo chamado escolha. Isso aí é do coração. O seu pastor não pode fazer por você, a sua esposa, o seu esposo não pode fazer por você, os filhos não podem fazer por nós, os pais não têm condição de escolher por nós. Mas olha o que diz sobre Davi. 1 Samuel, no capítulo 16, e o contexto aqui é Samuel sendo enviado a Jessé, o pai de Davi. E Samuel dá a Jessé algumas instruções, e ele diz assim, por exemplo, olha só o contexto. Verso 1, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Um rei era necessário, Deus queria levantar um novo rei, porque o rei que estava lá havia sido rejeitado por Deus. Por quê? Por causa do coração. Talvez o rei era muito bom na fala, eu não sei como era, mas talvez Saul era extremamente eloquente, pode ser que Saul era experiente na guerra, pode ser que Saul fosse um excelente líder, habilidoso, bem treinado, mas Saul falhou em algo no coração. E lá está Deus tratando com aquele homem, Samuel, profeta, e ele dá uma instrução para Samuel, e ele diz assim, Samuel, verso 7, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Havia ali naquele momento, Samuel chegou na casa de Jessé, e Jessé começou a mandar os filhos. Veio um, veio dois, veio três, e aí Deus disse para ele: não olha para o que está fora, não olha para a aparência externa, não olha para a altura, não olha para aquilo que os olhos nos dizem que é sucesso, que é uma escolha óbvia. Aí Deus disse assim, essa frase é maravilhosa: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Meu irmão, olha isso. Olha os princípios que são ensinados aqui nesse texto. O que o Senhor nos ensina aqui? Samuel poderia ter sido direcionado para aquele que era a escolha óbvia, aquele que era o melhor, aquele que era o mais eloquente, aquele que era melhor na fala, aquele que sabia pegar o microfone, aquele que arrastava as multidões.
Mas ele disse: não olha para a aparência, porque eu, o Senhor, estou mais interessado no coração. Meu Deus. E aí, continua aqui. Diz que Jessé mandou vir ali os filhos. E aí de repente, verso 11, perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço. Aonde que está o mais moço? Está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamar, porque não vamos assentar à mesa sem que ele venha. Então mandou chamar e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-o e unge-o, pois é este. E a Bíblia diz no verso 13, que diante daquele dia, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Davi naquele dia, ele é ungido por Samuel. Ele é levantado, irmãos, presta bem atenção na seriedade daquele momento. Ele é levantado como o próximo rei. Ele não foi levantado para ser outra coisa, senão o topo do chamado daquela época. E aí, irmãos, a história passa, entra o capítulo, aliás, antes um pouquinho, tem lá uma situação onde Saul, diz que Saul era atormentado por um espírito maligno. E aí no verso 19, olha o que diz: Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me teu filho, o que está com as ovelhas. Sabe o que significa isso? Samuel vem, unge Davi como rei. E sabe o que Davi vai fazer depois disso? Ele volta para o mesmo lugar que ele estava antes, cuidando das ovelhas. Davi não se encheu de orgulho. Davi não começou a pensar de si mesmo: eu sou o cara mesmo, olha aí. Ele não começou a tirar onda com os irmãos. Ele não começou a fazer nada além do que um coração puro, contrito, escolhido diante de Deus. E aí você começa a entender a escolha de Deus. Davi não era aquele que olhava para si mesmo como melhor do que todos. Olha a posição do coração desse homem. Davi entendia, não sei se ele entendia completamente, mas ele sabia o que tinha acontecido. Ele sabia os costumes da época. O profeta não vinha ungir qualquer um. Algo tinha acontecido, e a Bíblia diz no finalzinho do texto que a gente leu: o Espírito do Senhor se apossa de Davi. E aquele homem volta, aquele menino volta, para fazer a mesma coisa que estava fazendo antes, cuidando de ovelhas, sujando no barro, fedendo ovelha, correndo atrás das ovelhas. De vez em quando passava um leão, ele dava um jeito no leão, o urso. Ele não virou uma estrelinha de Jesus só porque recebeu uma unção diferente. O coração manteve o mesmo. A Bíblia diz que sobre Davi, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi não se enchia de orgulho, Davi não se enchia de nenhum outro sentimento contrário. E eu fico a pensar, quantas vezes, irmãos, Deus abre portas para nós, e a gente às vezes até esquece de Deus depois. Eu não posso ir na igreja, eu não posso congregar, eu estou trabalhando tanto, sabe como é que é, pastor? Eu tenho que sustentar a minha família. Aí, irmãos, eu digo para você, querido, a gente tem que, nossa família é nosso primeiro ministério, eu digo isso para todo mundo. Eu não quero ser ninguém aqui trabalhando de morrer na igreja e largando a família. Ninguém.
Porque a nossa família, de fato, é o nosso primeiro ministério. Mas a gente precisa priorizar as coisas no lado certo, no lugar certo. E aquele coração leva Davi. A gente conhece a história depois. Logo no próximo capítulo, capítulo 17, ele encontra o gigante, como a gente viu, consciente da aliança, ele enfrenta aquele gigante. Isso me mostra que Davi, ele sabia pegar o que Deus deu, e ele sabia também largar o que Deus deu. E aí, entra um segundo personagem, que eu amo, eu falo dele aqui direto, Filipe. Filipe, lá no capítulo 6, lá no capítulo 6, Filipe, ele é escolhido de Atos, ele é escolhido como um diácono, você conhece a história. Filipe, ele era aquele que foi levantado para servir às mesas. E para servir às mesas, não era qualquer um, precisava ter uma boa reputação, precisava ser alguém firme na palavra, precisava ser um caba bom, sério com as coisas de Deus, precisava ter um coração alinhado com a palavra. E aí Filipe está lá, servindo às mesas, a trabalhar. Não sei se as pessoas olhavam para Filipe ou não, mas o interessante é que Filipe estava lá a servir pessoas sem pretensão nenhuma. Ele não queria ser melhor do que ninguém, não queria ser mais do que ninguém, simplesmente queria fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. E lá estava Filipe a servir pessoas. De repente, Atos, lá no capítulo 8, e o contexto aqui é uma perseguição que acontece entre Atos capítulo 6 e Atos capítulo 8, uma perseguição acontece na igreja, a igreja começa a ser perseguida, e a Bíblia diz então que a igreja, ela se dispersa. O que significa isso? Cada um para si, meu irmão, some, corre pela sua vida. Cada um vai para um lado, e nesse cada um vai para um lado, Filipe vai aqui para o capítulo 8, só que Filipe, ele não vai só, ele chega lá em Samaria, e diz assim a Bíblia, entre os que foram dispersos, verso 4, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Filipe não ficava murmurando pela perseguição, Filipe não ficava o tempo todo reclamando para Deus, olha Deus, você não está a ver, eu estou sendo perseguido, eles estão a me maltratar. Não, Filipe era consumido com um desejo, eu vou usar dessa oportunidade para anunciar Cristo. Oh, aleluia, eu vou anunciar Cristo. Menina, esse cabelo aqui eu tenho que fazer uma trança. Deixa eu fazer aleluia. Eu vou anunciar a Cristo. Meu Deus. E aí está lá, Filipe, olha o que a Bíblia diz. As multidões, verso 6 de Atos capítulo 8, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Lá pelo verso 12, diz assim, que quando deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados homens e mulheres. Diz que o próprio Simão foi batizado no verso 13, porque observava extasiado os sinais e os grandes milagres praticados por Filipe. Filipe agora é famoso. Filipe agora está pregando por toda parte. As multidões vinham para ouvir Filipe. Dos 4 cantos daquela região. O nome dele era famoso. E aí, de repente,
Verso 26 diz assim, de Atos capítulo 8: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse lugar se acha deserto. Só que deserto no original é eremos, que significa solitário, abandonado, desolado, desabitado. Sabe o que significa isso? Filipe, vai para o lugar que tem 0 pessoas. Não tem ninguém, Filipão. Muitas pessoas poderiam olhar para essa situação e pensar: é um desperdício, é um homem de Deus, um homem chamado. Olha quem sou eu, Deus. O Senhor não está vindo nas minhas cruzadas evangelísticas, não. O Senhor não está vendo, eu sou o cara, o povo vem de longe para me ouvir. Tem uma multidão que me ouve. Senhor, pela sua misericórdia, né, humildade gospel, Senhor, o Senhor tem alcançado pessoas, tem curado pessoas. Milagres extraordinários estão acontecendo através das minhas mãos. Filipe poderia ter dito, mas o verso 26, Atos no capítulo 8, diz que Filipe, irmão, ele se levanta e vai. Eu posso ler esse texto 50 mil vezes, pregar esse texto 70 mil vezes, e eu ainda fico impactado por isso, irmão. Porque Filipe não se apega ao sucesso meramente humano. Ele sabia que sucesso em Deus não tem nada a ver com números, não tem nada a ver com multidões, não tem nada a ver com fama, não tem nada a ver com o seu nome ser conhecido. Filipe, ele não aprendeu a amar a Deus e a servir Deus com o microfone na mão. Filipe aprendeu a amar a Deus e servir Deus nas mesas, aonde ninguém nem sabia que ele era, aonde talvez pessoas passavam e desprezavam, simplesmente passavam direto. Eu vou cumprimentar o pastor. Foi ali que o caráter dele foi moldado. Foi ali que ele aprendeu a servir Deus. Foi ali que ele descobriu: se alguém estiver me olhando ou não, eu amo o Senhor e eu vou fazer o que Ele quiser que eu faça. Foi aí que ele disse: eu sei abraçar o sucesso que vem de Deus e eu sei soltar. Porque o que interessa não é o tapinha nas costas dos homens. O que interessa é colocar um riso na boca do meu Pai. O que interessa, irmãos, é como Estevão, pronto para ser morto, de repente tem alguém em pé olhando para ele, irmãos. Parabéns, meu filho. Eu olho para esses dois personagens, ainda vamos falar de mais um. Eu fico a pensar, irmãos, para que a gente está aqui? Eu te digo uma coisa: eu não estou aqui para fazer um monte de euro. Eu estou aqui, meu irmão, para viver minha vida para Ele. E eu vou para onde Ele quiser que eu vá. Eu pago o preço que for, porque nenhum preço vai ser maior do que entregar o seu próprio Filho Jesus por mim. Eu faço o que for, irmãos. Eu vou para onde for, eu pago o preço que for, eu fico acordado o tanto que for. Aleluia. Eu largo o que for, talvez para alcançar uma pessoa, como aconteceu com Filipe. Está lá Filipe, irmãos, o lugar está deserto. Ninguém contou para ele que ia passar o etíope. Ninguém falou nada disso. Ele está lá, no centro da vontade de Deus. De repente passa uma carruagem. E ele vai atrás daquela carruagem. Eu fico a pensar naquela cena, irmãos. Aquilo era uma pessoa importante. Como é que ele chegou naquele homem? Provavelmente aquele homem era cercado de seguranças. Não é qualquer pessoa que chega na carruagem daquele homem, não.
De repente ele chega lá no meio, começa a conversar com o homem, e ele ouve talvez uma operação do sobrenatural de Deus mesmo. Aquele homem lia as escrituras e não entendia nada, e Filipe está lá na hora certa, no momento certo, porque foi enviado por Deus, porque não ficou parado, não ficou paralisado na soberba, não ficou paralisado na besteira, na fofoquinha, na falta de unidade, nada disso parou ele. Filipe não estava nem aí porque os outros pensavam, irmão. Simplesmente foi para onde Deus disse para ele ir. Querido. E aí, aquele homem está lendo um livro e ele diz: o senhor está entendendo o que o senhor está a ler? E a resposta daquele homem na carruagem: como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Filipe ganha aquele homem para Senhor, aquele homem é batizado, e segundo historiadores, a Bíblia não trata especificamente desse assunto, mas segundo historiadores bíblicos, pessoas sérias, aquele homem foi um dos responsáveis de um dos maiores avivamentos que aconteceu naquela região onde ele habitava. Ah, irmãos, tem tanta coisa acontecendo no mundo, e algumas pessoas estão presas em polêmicas. Outro dia me mandaram um vídeo de um camarada, um irmão nosso. Eu tenho misericórdia da vida dele, irmãos. O cara sentando a lenha no verbo da vida. Eu comecei a ver os vídeos. O irmão tem muitos seguidores, mas a única coisa que ele fala é mal de outras igrejas. Que pena, irmãos. Irmão, tem tanta coisa para fazer, para eu parar para ficar falando mal dos outros, irmão. A gente não concorda com todo mundo, não. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem vai dar resposta para alguém aqui vai ser nós para o Senhor. Eu não tenho que dar resposta para ninguém, não, irmão. Eu não vou correr atrás de ninguém para desfazer as mentiras que estão falando, não. Eu não vou tentar me justificar para ninguém, não, irmãos. Quem nos justifica é o Senhor. Quem nos justifica é Deus. Para de tentar dar explicação da sua vida para os outros. Você nunca vai me ouvir aqui tentando me justificar. Sabe o que nos justifica? Os frutos. Sabe o que nos justifica? Aquilo que Deus está a fazer, os milagres, as curas, os sinais. Aí vai Filipe, alcança o cara. Mas o que mais me chama a atenção, eu sei que é bom demais os milagres, eu sei que é bom demais, irmãos, o homem alcançado, um cargo importante, uma pessoa de influência, mas o que mais me chama a atenção é o coração. Filipe sabia ir para a mesa e sabia pregar para as multidões. Filipe, no meio das multidões, sabia soltar as multidões e ir para um lugar deserto, só porque Deus disse. Ele não ficava medindo. Aí, será que vai ser melhor para o meu ministério? Será que vai ser melhor para a minha carreira ministerial? O que eles vão pensar de mim? Que se dane o que eles vão pensar de mim. O que importa é o que Deus vai pensar de mim. O que importa é o que Deus disse. Senhor, é para ir? Eis-me aqui. É para soltar tudo que eu tenho? Eis-me aqui. É para vender minhas casas tudo? Eis-me aqui. É para dar meu carro para os outros? Eis-me aqui, Senhor. Eu não estou aqui falando para pessoas irrelevantes. Eu estou aqui falando para pessoas que vão marcar a história. Quando eu olho para vocês, irmãos, eu vejo, sexta-feira à noite eu estava, como eu disse, 3 vezes já nessa mensagem, eu estava dando aula para os alunos da escola bíblica. De repente eu tive uma visão no meu coração. Eu não via mais alunos, eu via respostas para um mundo perdido. Cada aluno daqueles recebendo essa palavra. Quando a gente recebe essa palavra, não é para nos tornar um lago do conhecimento. Agora eu tenho a revelação. E daí?
que a gente está fazendo com essa revelação? Deus não te chamou para ser um lago, Deus te chamou para ser um rio. Enquanto essa água passa por você, vida vai brotando na margem, os lugares secos, áridos, vão se tornando em vida. E sabe de uma coisa? Observa o rio quanto ele mais dá, ele mais recebe. Ele dá e recebe. O lago não. O lago fica lá, aquela água às vezes podre, cheio de conhecimento. Deus te chamou para ser um rio. Deus te chamou para abrir essa boca e influenciar pessoas. Deus te chamou para trazer vida para a vida de pessoas. Deus te chamou para com tanta ousadia impactar pessoas. Deus te chamou para ter a consciência de algo. Eu vou pôr a mão nos enfermos e eles serão curados. Não para ficar com medinho, o que as pessoas vão pensar de mim, o que as pessoas vão pensar de mim. Eu estou falando para sair maluco por aí, igual doido. Esse não é o ponto, mas é para sair por aí cheio da palavra e do Espírito, inspirado por Deus, porque muitas vezes Deus vai te dar uma palavra. Eu me lembro de um testemunho de uma pessoa, lá em Campina Grande. Essa irmã, por 3 vezes Deus acorda ela de madrugada, e manda ela ir para o muro da casa dela e dar um grito: não faça isso, Jesus te ama. Por 3 vezes, no meio da madrugada, ela não conseguia dormir, Deus mandava ela acordar, ir lá e dar um grito. Na 3ª vez, pula um homem no muro da casa dela com a arma na mão. E ele pergunta a ela: por que você está fazendo isso? Ela diz: porque o Senhor mandou eu fazer. Aquele homem desaba no chão, a arma cai. Ele diz para ela: por 3 vezes eu tentei me matar, por 3 vezes você disse: não faça isso, Jesus te ama. Eu quero esse Deus. O problema é que nós estamos numa geração que está tentando entender para depois obedecer. Muitas vezes pela fé, não vai fazer sentido nenhum aqui, irmãos. Nenhum, 0. E o que nós vamos fazer com isso? Eu não estou falando de um sonho depois de uma noite de que você comeu feijoada. Estou falando de convicção da parte de Deus. De passos convictos em Deus, certeiros em Deus. A 3ª pessoa que eu quero falar aqui, também já falei sobre ele algumas vezes, mas eu que estou com o microfone na mão mesmo, eu falo de novo. Ananias. Ananias, no capítulo 9, verso 10, a Bíblia fala sobre a conversão de Saulo. Saulo, um homem que perseguia a igreja, um perseguidor. Um homem extremamente estudado, educado. Um homem que conhecia as escrituras como a Torá. Extremamente educado, religioso, profundamente religioso. E por causa do seu zelo, sem conhecimento, ele fazia o que fazia, pensando estar a agradar a Deus. E esse contexto, de repente, Deus aparece para Ananias. Ananias está lá tranquilo, irmão. Só que tem algo, um detalhe na vida de Ananias, que diz assim, Atos capítulo 9, verso 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O detalhe que faz a diferença no texto não é o que Ananias fez, era quem Ananias era. Ananias era um discípulo. Ananias não media esforços. Ananias não pensava 2 vezes. Ananias era o discípulo. Ananias era o seguinte, irmãos: o Senhor falou, eu estou pronto. É para ir? Eis-me aqui, Senhor. Aí Ananias está lá, discípulo. E aí vem aquela palavra da parte de Deus.
Diz o Senhor numa visão: Ananias, o que me respondeu? Eis-me aqui. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua chamada direita, na casa de Judas, procura por Saulo. E aí teve um problema. Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Aí teve um problema. Nessa hora, Ananias lembra quem era esse tal Saulo de Tarso, conhecido, perseguidor da igreja, alguém que queria mesmo destruir a igreja. Ele não estava a brincar. No mínimo, Saulo era aquele que entregava cartas, que autorizava perseguir até a morte cristãos. Está lá Saulo, de repente, Saulo está lá, aí de repente Deus faz um compromisso no nome de Ananias, sem ter falado para ele. Meu irmão, eu não sei se todo mundo vê desse jeito, mas quando eu penso nisso, Deus dá uma visão para o cara, incluindo o meu nome, me comprometendo, sem me falar antes. E lá está Ananias. E agora? Deus não vai voltar atrás, não. Deus não vai lá passar borracha na visão, não. A visão já foi dada. E o nome dele já está comprometido. Já era. Zé Fini, do original, a vaca foi para o brejo. Está lá a visão dada. E Deus comunica para Ananias, depois de ter dado a visão. Aí Ananias respondeu ao Senhor: Senhor, deixa eu lembrar uma coisa para ti aqui. Muito tenho ouvido a respeito desse homem. A questão é que a linguagem poética da Bíblia, ela faz parecer que era o seguinte: ó Deus, muito tenho ouvido. Mas não, irmãos, olha, muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém. E Senhor, para cá, ó, ele trouxe autorização dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Senhor, o Senhor não percebeu ainda talvez, mas eu estou no meio. Eu sou daqueles que invocam o teu nome. Esse camarada tem carta na mão. Ele tem autorização para prender. Eu estou no meio. Olha a percepção de Ananias a respeito de Saulo. A percepção de todo mundo, na verdade. A fama de Saulo era conhecida. E aí Deus disse: vai, porque esse para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi. A mesma atitude de Filipe, a mesma atitude de Davi. Sabe por quê, irmãos? Ananias não era simplesmente um frequentador de igreja. Ananias era discípulo. Tem uma diferença tão grande. Ananias não era simplesmente um domingueiro. Ananias era discípulo. Ananias, o coração de Ananias estava comprado. Ananias tem uma expressão em inglês, que em português ela não faz muito sentido, mas em inglês faz muito sentido. Ananias, ele se vendeu, ele estava comprado para Deus, irmão. Ele não tinha espaço dentro dele para outra coisa, senão a vontade de Deus. Ananias estava pronto. Estava pronto. E a Bíblia é repleta de histórias desse jeito, irmãos. Repleta
repleta de história desse jeito. Quando você vai ver as pessoas, os homens e mulheres da Bíblia que fizeram a diferença, foram pessoas que não tinham a sua vida por preciosa, pessoas que não ficavam segurando, ai, meu sonho, a minha vida, ai, é meu. Não, irmãos, foram pessoas que apresentaram diante de Deus: está aqui, Senhor, a minha vida, os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos. Se o Senhor quiser que eu vá, amém. Se o Senhor quiser que eu vá para outro lugar, amém também. Se o Senhor quiser que eu entre naquele emprego, amém. Se o Senhor quiser que eu faça outra coisa, amém. Senhor, minha vida é tua. Minha vida é tua, Pai. Eu vou para onde o Senhor quiser que eu vá. Irmãos, eu me lembro, eu já disse isso aqui algumas vezes também. Hoje é um dia de relembrar algumas coisas. 4 anos. Eu me lembro, irmãos, e às vezes eu gosto de colocar alguns valores, não é para nenhum outro motivo não, é para você entender que as coisas às vezes, irmãos, é necessário você pagar um preço mesmo. Não estou falando de doença, não estou falando das coisas que Jesus já pagou o preço, não, isso não, Jesus já pagou o preço. Mas eu me lembro, irmãos, quando eu fui trabalhar num banco lá na Inglaterra, você conhece a história, eu já contei algumas vezes, a forma sobrenatural que eu fui entrar naquele banco. Só resumindo aqui para algumas pessoas que não conhecem ainda, eu me lembro, irmãos, quando eu fui entrar nessa vaga para trabalhar num banco, milhares de pessoas para 3 vagas. E no último dia, na última fase do processo seletivo, Deus fala para mim: nessa entrevista, fala sobre o seu filho Mateus. Eu entro naquela entrevista, na antessala, eu olho para um lado, olho para o outro. Um tinha PhD, o outro tinha 3 mestrados, o outro tinha não sei o quê. E o que eu tinha, irmãos? Eu não tinha, naturalmente falando, nada. Mas eu tinha uma palavra da parte de Deus que vale muito mais do que qualquer outra coisa. Eu não estou incentivando você a não estudar, não. Se Deus falou para você estudar, investir na sua carreira, fazer mestrado, doutorado, avança, é muito importante. Isso não é um incentivo para a gente ser preguiçoso nos estudos. Mas no meu caso, Deus nunca deixou. Eu tentei fazer mestrado 3 vezes, irmão, e Deus mandou eu parar, até que eu desisti. Cheguei à conclusão que não era vontade de Deus, na 3ª vez. Mas aí, irmãos, eu não tinha nada, só tinha uma palavra de Deus. Eu nunca trabalhei no setor financeiro na vida. Eu não sabia nem o que responder na entrevista. Eu cheguei naquela entrevista e eu só falei aquilo que Deus disse para falar. O homem abre a tela, ele estava lá na Coreia, em Hong Kong. E ele disse assim, ele se apresentou: meu nome é, my name is Matthew, meu nome é Mateus. Eu olhei para ele: Mateus? Que nome lindo, é o nome do meu filho mais velho. A única coisa que Deus mandou falar foi isso. Você sabe o que significa o nome Mateus? Passou meia hora de entrevista, acabou a entrevista, a única coisa que nós falamos na entrevista inteira foi sobre a etimologia do nome Mateus, mesmo porque eu não tinha nada para falar do setor bancário. Eu sei quem abriu aquela porta, eu sei o Deus que me colocou lá. De repente, irmãos, eu saí de uma situação onde eu ganhava um salário, era um pouco melhor que um salário mínimo, e eu passei a ganhar naquela época, e eu conto porque eu não tô ganhando isso ainda mesmo. E naquela época eu passei a ganhar o que, mais ou menos 700 euros por dia, num contrato de consultoria. Sabe, irmãos, eu sei quem me colocou lá. Depois eu passei para um outro banco, trabalhei nesse setor por 6 anos. Eu nunca imaginei que eu ia sair de Londres na minha vida. Amo aquela cidade. Para mim o Reino Unido é meu país, minha casa. Esse sotaque aqui eu aprendi do meu pai, que é brasileiro.
Estava feliz demais, irmãos. Mas um dia, Deus mandou soltar. Você abraçar uma bênção é fácil. E se Deus mandar soltar um dia? Você está lá, creu, declarou a palavra, gerou coisas no Espírito, abriu ali a sua empresa, está bombando, de repente Deus fala, solta, vai para um lugar que se acha deserto. E parece que a gente só se pega a metade do Evangelho. Eu creio em prosperidade, irmãos. Eu creio que Deus nos trouxe para comer o melhor da terra. Mas o mesmo Evangelho que diz que eu sou próximo, diz que eu devo ser discípulo. E se Deus diz para eu soltar aquilo que na minha cabeça é prosperidade, eu vou soltar pela prosperidade de Deus, que é maior do que a minha. Eu te digo uma coisa, irmãos. Eu não ganho tanto igual eu ganhava antes, mas eu nunca fui tão próspero. Porque prosperidade não tem nada a ver com números na sua conta bancária. Prosperidade tem a ver com chamado, com correr a carreira, com fazer a vontade de Deus, com propósito. Eu me lembro do dia que Deus mandou soltar, irmãos, e largar o Reino Unido. Meu Deus do céu. E a ficha só caiu mesmo quando eu entrei com um carro naquele ferry e a gente atravessou do sul da Inglaterra até o norte da Espanha. E eu via a ilha se afastando devagarzinho. Ah, irmão, me deu uma vontade tão grande de voltar. Só que eu olho para Filipe, eu olho para Ananias, eu olho para Davi, eu olho para Jesus no Getsemane. Nós não temos direito de retroceder, irmão. Nós não podemos deixar para trás aquilo que Deus falou conosco. Aconteça o que acontecer, pode o sangue dar na canela, como se diz. Aconteça o que acontecer, irmãos. Eu te digo uma coisa, querido. Eu não tenho chamado para o Oriente Médio. Mas se Deus mandar eu ir, eu vou, irmão. Porque eu não vou ficar covarde, olhando as pessoas morrerem sem Jesus. Eu não vou ficar olhando as necessidades, aquilo que precisa ser feito, irmãos, e vou ficar parado no conforto. A nossa vida é tão curta, a nossa vida é tão pequena, irmãos. Sabe de uma coisa? O que eu tenho experimentado, sabe o que é? Quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas correm atrás de nós. O Senhor nos deu uma aliança. E essa aliança não é somente vir para os cultos e pedir a bênção de Deus. Essa aliança, irmãos, não é somente a respeito de me dá, Senhor, me dá a tua bênção, me dá, Senhor, eu quero, me dá. Eu não vim no culto para... Eu sei, irmãos, eu creio em oração de petição, eu creio em declarar a palavra, eu creio em tudo isso, irmãos. Mas eu creio também que essa aliança significa que Ele pode pedir qualquer coisa de mim. E eu estou disposto. Como eu disse, eu não tenho chamado para o Emirados Árabes, para aquela região. Eu sei que muitas pessoas podem olhar para aquele lugar e pensar, nossa, que lugar legal, quanto prédio bonito, tudo é de ouro.
Meu irmão, olha para aquele lugar, irmão. Quando eu chego lá, eu tenho tanta compaixão das vidas, das pessoas. Tem tanta gente morrendo milionária, indo para o inferno e descobrindo que isso não valia nada. Aleluia. Eu sei receber a bênção de Deus, irmãos. Mas se Ele mandar, eu sei soltar também. Não foram a gente que construiu isso aqui. Não foi o trabalho de um homem que fez isso aqui chegar onde nós estamos. Foi trabalho de unidade, de amor, de pessoas, de um corpo. Eu te digo uma coisa, irmãos. Eu sei que tem gente que pode ficar com ciúme aí, que está ouvindo pela internet, mas me ama aí, em nome de Jesus. Eu nunca participei de uma igreja tão boa quanto essa, irmão. Essa aqui é a melhor igreja que eu já participei na minha vida. Mas eu te digo uma coisa, irmão. Se Deus mandar soltar, eu vou, irmão. Se não tiver ninguém para ir, eu vou, irmão. Ixi, aí o diabo se manifestando. Se Deus mandar eu ir, eu vou, irmão. Nada disso aqui segura a gente. Nada. E nesses 4 anos eu quero te inspirar. Inspirar a sua vida. Com as nossas histórias, com essas histórias. Eu quero inspirar mesmo a tua vida. Não tenha a sua vida como preciosa. Eu sei que a maioria de nós imigrou para esse país aqui para ter uma vida melhor, e não tem nada de errado com isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a melhor vida que a gente pode ter é uma vida com o Senhor, a nossa família centrada na palavra de Deus. Esse é o melhor lugar do mundo, o centro da vontade de Deus. Não tem lugar melhor no mundo do que esse. E seja onde você estiver, vida, viva a vida que Deus tem para você. Aleluia. Talvez você chegou aqui nesse lugar, e se você está ouvindo essas coisas pela primeira vez, você nunca ouviu algo do tipo. Aleluia. E essa é a única coisa que Deus quer de você, na verdade, é comprometimento. Deus não quer simplesmente que você seja membro de uma igreja evangélica. Deus não quer que você seja simplesmente você tenha uma carteirinha escrito batizado no dia tal, evangélico. Tem a ver com a filiação, tem a ver com ser discípulo, tem a ver com não ter restrições, tem a ver com não ter sua vida por preciosa, tem a ver com entrega, tem a ver com ser filho. E eu quero fazer um convite para você nessa manhã. Se você puder, eu queria pedir que todos fechassem os olhos, coloque a mão no seu coração, curva a sua cabeça, que eu não quero constranger ninguém. Eu quero pedir a você, que se você está aqui e você deseja entregar a sua vida para Jesus, sem reserva, sem restrição, você deseja começar um novo capítulo na sua história, virar a página, celebrar um novo tempo, eu queria que você repetisse essa oração comigo. Diga assim: Deus e Pai, eu reconheço que Jesus Cristo morreu por mim e ressuscitou. Ele pagou o preço pelos meus pecados, para me dar vida eterna. E eu recebo Jesus Cristo na minha vida como Senhor e Salvador. Entra no meu coração,
A minha vida é tua. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida para Jesus, queria só que você levantasse sua mão para eu saber se tem alguém. Alguém, só faz um sinalzinho aí. Amém. Mais alguém? Faz um sinalzinho aí para a gente saber. Aí na internet também, se você entregou sua vida para Jesus, eu quero só orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pelos meus irmãos, as minhas irmãs. Obrigado pela escolha que eles fizeram, Pai, de entregar a vida deles para o Senhor. Pai, eu oro que a partir de hoje o Senhor traga a revelação da paternidade para o coração deles, Pai, para que eles possam não somente viver, mas experimentar, Pai, a Tua vida, a Tua graça e a Tua unção sobre a vida deles. Nós os abençoamos e declaramos caminhos planos, retos, vivos no Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Tem alguém no nosso meio aqui com alguma enfermidade, alguma dor? Alguém? Eu não preciso convencer você que está doendo, amém? Se você está aqui com alguma enfermidade, alguma dor, vem aqui para a gente orar por você. Vem aqui, ó, aleluia, vamos lá. Você pode vir aqui para a gente orar por você, amém? Glória a Deus. Deus é fiel. Já vou dando glória porque nós sabemos o resultado, amém? Em nome de Jesus, vida sobre a vida dela. Em nome de Jesus, o que estiver causando essa doença, essa disfunção, seja uma bactéria, vírus ou o que seja, eu dou um comando agora em nome de Jesus. Morra e desapareça, seque desde a raiz, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, Estela curada do alto da cabeça até a planta dos pés. Nada é contra ela. E nós paralisamos todos o ataque do diabo contra a vida dela. Declaramos uma noite de sono, restabelecimento perfeito a partir de agora de todos os órgãos em nome de Jesus. Renovo e descanso sobrenatural. A partir de agora, Pai, uma palavra é lançada e ela não voltará para ti vazia, se antes fazer o que apraz. Curada em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Amém, glória a Deus. Dudu não está aqui não, né? Cadê o Dudu? Alguém chama o Dudu aí, por favor. Ah, chama assim mesmo. Aleluia.
Chega aí, Duduzão. Vai, Dudu, cabelo bonito aí. Ficou bom, moço. Vamos orar por ele, ele está com problema no joelho. E o Senhor é bom, amém? Você pode orar também, Bastuzão. Em nome de Jesus. Assim como Jesus disse para Lázaro: vem para fora. E rolaram a pedra, e Lázaro saiu do túmulo completamente vivo. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem a esses joelhos, esses ligamentos, essa rótula, em nome de Jesus, curado agora, completamente restabelecido, músculos, ligamentos, todas as partes desse joelho eu declaro completamente curados agora, em nome de Jesus.